passei anos da minha vida me chamando de preguiçoso. Eu olhava para as coisas que eu precisava fazer, eu sabia que elas eram importantes, mas eu simplesmente não fazia, ficava lá travado. E a conclusão que eu tirava era sempre a mesma: eu sou preguiçoso, eu não consigo fazer nada, eu não tenho disciplina, tem alguma coisa errada comigo. Até que eu entendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu me enxergava e a forma como eu lido com isso. Procrastinação não é preguiça, não é falta de disciplina, não é falta de vontade, é uma outra coisa. E enquanto você não entender que outra coisa é essa, você vai continuar se culpando por uma coisa que nem é sua culpa. Hoje eu quero compartilhar com você o que eu aprendi sobre procrastinação através de vídeos de neurociência, através de terapia, através da Bíblia e de coisas que eu vivi na prática. Se você assistiu o meu último vídeo, você viu que eu tinha um vício em jogos online. Se tinha uma coisa que eu fazia, era procrastinar. Eu sempre deixava as coisas para depois, eu tinha muitos planos, muitos projetos, muitas ideias, mas nunca executava. Sempre deixava para depois e esse depois nunca chegava. E eu costumava achar que isso era preguiça, que eu era fraco, que eu não conseguia dar continuidade nas coisas, que o problema estava em mim, que faltava força de vontade. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu me sentia mal comigo mesmo e mais eu procrastinava. Era um ciclo vicioso. Só que em algum momento, depois de ler alguns livros, depois de fazer terapia, de consumir alguns conteúdos, eu comecei a entender que a procrastinação, ela não era um problema, mas sim um sintoma. O problema estava em outro lugar. E quando eu entendi onde que estava esse problema, aí sim as coisas começaram a mudar. Deixa eu te mostrar o que eu descobri, porque pode funcionar para você também, assim como funcionou comigo. E a primeira coisa que eu descobri é que a procrastinação, ela não é um problema de gerenciamento de tempo, mas é um problema de gerenciamento de emoções. E esse cara que está aparecendo aí na tela é um dos maiores pesquisadores de procrastinação do mundo. E ele diz que a procrastinação é essencialmente uma forma de regulação emocional de curto prazo. Quando a gente tem uma tarefa que nos gera algum desconforto, seja ansiedade, estresse, medo de fracassar, o nosso cérebro faz o que ele faz de melhor: foge da dor e busca o prazer imediato. E aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes. O Wesley Delanogari, ele explica isso de uma forma muito simples e que ficou na minha cabeça. Ele explica que tem duas áreas no nosso cérebro que estão sempre em conflito. Uma é a amígdala, o centro emocional, o sistema de sobrevivência. Ela que quer o conforto agora, o prazer agora, a segurança agora. E o outro é o córtex pré-frontal, é a parte racional. Aqui planeja o futuro, que sabe o que é importante. E quando você procrastina, não é porque você é preguiçoso, é porque a sua amígdala está vencendo o seu córtex pré-frontal. Ou seja, a emoção está vencendo a razão. Seu cérebro está literalmente escolhendo o prazer imediato no lugar do benefício a longo prazo. E sabe o que é pior? Quanto mais estressado, mais ansioso você fica, mais a sua amígdala fica forte e vence o seu córtex pré-frontal. Ou seja, nos momentos que você mais precisa ser produtivo, é o momento que você mais está propenso a procrastinar. E quando eu entendi isso, eu parei de me chamar de preguiçoso, porque eu não era preguiçoso, era só o meu cérebro tentando me defender de uma situação desconfortável. Mas espera, porque a segunda coisa que eu aprendi foi ainda mais impactante e tem a ver com o que está por trás da emoção. E se a procrastinação é uma fuga emocional, a pergunta mais importante é: fuga exatamente de quê? E aqui foi onde a terapia me ajudou muito, porque quando eu comecei a investigar, eu percebi que por trás da procrastinação quase sempre tinha uma dessas coisas. Primeiro, medo de fracassar. E se eu tentar e não der certo? E se eu não for bom o suficiente? E o que acontecia era que eu nem tentava. Se eu não tento, eu não fracasso. Meu cérebro fazia isso achando que estava me protegendo. Segundo, perfeccionismo. Sabe quando você começa a fazer uma coisa já esperando o melhor resultado possível e as coisas não estão do jeito que você imaginava e aí você prefere parar. Se eu não consigo fazer perfeito, se o que eu estou fazendo não está alinhado com a expectativa que eu criei na minha cabeça, então deixa pra lá.
A gente tem a tendência de querer ser o melhor possível já logo no começo. E quando a gente vê que a gente não consegue ser, a gente se frustra e para de fazer. Terceiro, sobrecarga. Às vezes a tarefa parece tão grande, tão complexa, tão difícil, que o nosso cérebro não sabe por onde começar. E se ele não sabe por onde começar, ele escolhe nem começar. E quarto, fuga emocional pura, igual eu fazia com o jogo. Eu não queria sentir o desconforto de ter que lidar com determinadas situações, então eu corria para aquilo que me dava um prazer imediato. Seja jogo, celular, redes sociais, qualquer coisa que me anestesiasse. E tem um livro que fala muito bem sobre isso, que é O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que tem uma frase que me marcou muito, que ele fala que a gente não procrastina a tarefa, a gente procrastina a emoção que a tarefa nos traz. E quando eu li isso, eu comecei a pensar em todas as vezes que eu procrastinei, e em todas elas tinha uma coisa em comum. Tinha uma emoção por trás que eu não queria enfrentar. E em Provérbios na Bíblia também tem alguns versículos que falam sobre a preguiça, e quando eu lia isso eu refletia bastante, que está aqui em Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. E eu queria mudar, eu queria ser disciplinado, eu queria ter resultado, mas desejar sem agir é só fantasia. E tem outra passagem em Provérbios 22, 13 que diz: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto no meio das ruas. E parece que o preguiçoso está sempre dando uma desculpa para não agir. E é exatamente isso que a gente faz. A gente inventa desculpas sofisticadas, convincentes, para justificar o porquê não agir. Eu acho que ainda não é o momento certo. Eu acho que eu preciso estudar mais um pouco, acho que eu preciso me preparar mais. Eu vou esperar a segunda-feira que vem que eu começo. Eu vou esperar o primeiro dia do mês que vem. E esses são os nossos leões imaginários. E a Bíblia é muito dura em relação à preguiça, e quando eu li esses versículos eu me sentia mal. Eu pensava assim, eu desejo tanta coisa, eu quero ter tantas coisas, e se eu continuar desse jeito eu não vou conseguir. Mas quando eu entendi que a procrastinação está ligado com a parte emocional, esses versículos tiveram outro significado para mim. E eu comecei a ler não como condenação, mas como se a Bíblia estivesse me dando um alerta. Ei, olha, eu sei que é difícil, eu sei que a tendência humana é fugir do desconforto, mas não deixa o medo te paralisar. Você tem que agir. Age mesmo imperfeito, mesmo com medo. Em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com toda a sua força. Não diz para você fazer quando você tiver certeza, mas diz para você fazer com toda a sua força agora, mesmo imperfeito. 3.000 anos atrás, e a Bíblia já nos mostrava que o maior inimigo da humanidade não era a falta de capacidade, mas a falta de ação. Mas saber de tudo isso é uma coisa, e na prática é outra. E o que eu vou te falar agora é o que tem funcionado para mim. E eu não vou te dar 10 dicas de produtividade, não é isso. Eu vou te falar o que realmente eu fiz na minha vida e que tem dado resultado para mim. E algumas delas são simples, chega a ser ridícula de simples, mas funciona. 1. Identifique a emoção, não a tarefa. Primeiro, quando eu estou procrastinando, eu paro e me pergunto: o que eu estou sentindo? E não o que eu preciso fazer. E quase sempre a resposta é medo, insegurança, ansiedade. E quando eu nomeio a emoção, ela perde um pouco do poder dela. É como se tivesse tirado a máscara. A procrastinação deixa de ser eu sou preguiçoso e passa a ser eu estou com medo de não ser bom o suficiente. E quando a gente entende isso, fica mais fácil de lidar. E isso é uma técnica que tem respaldo na neurociência. Quando você nomeia uma emoção, você ativa o córtex pré-frontal e diminui a resposta da amígdala. A ciência chama isso de rotulação afetiva, ou traduzindo, dar nome ao medo tira poder dele. 2. A regra dos 2 minutos. Segundo, eu uso a regra dos 2 minutos, que é absurdamente simples. Toda vez que eu estou travado ou que eu quero adiar alguma coisa, eu paro e falo para mim mesmo: eu vou fazer por apenas 2 minutos.
só por 2 minutos. E aí, se eu começar a fazer essa atividade em 2 minutos e eu quiser parar, eu simplesmente paro. E o que acontece na maioria das vezes é que a gente começa a fazer sem vontade, mas no processo como a gente já começou a fazer, a gente acaba continuando. Porque a parte mais difícil mesmo não é só fazer, é começar. A inércia inicial que é o monstro maior. E depois que você começa, o cérebro entra no modo de ação e vai embora. E tem um livro chamado Mini Hábitos, do Stephen Guise, que ele fala exatamente sobre isso. Que o começo da atividade tem que ser tão pequeno, tem que ser tão ridículo de fácil, que o seu cérebro não vai ter a desculpa de dizer não. 3. Substituir, não eliminar. Terceiro, essa eu aprendi na pele com o Vício em Jogo, é que eu não consigo simplesmente parar de procrastinar. Eu preciso substituir. Quando eu sinto aquela vontade de pegar o celular, de ficar horas numa rede social, de fugir da tarefa, eu preciso ter algo pronto para colocar no lugar. Para mim foi a leitura da Bíblia e 15 minutos de inglês todos os dias. São as primeiras coisas que eu faço antes de qualquer outra distração me pegar. É aquilo que eu falei no último vídeo. É mais sábio evitar a tentação do que resistir a ela. É muito difícil confiar na nossa própria força de vontade. É muito melhor e mais confiável construir um ambiente que facilite a ação. 4. Feito é melhor que perfeito. E quarto, eu tive que aceitar que feito é melhor que perfeito. Esse vídeo que você está assistindo não é perfeito, minha dicção não é perfeita, a edição desse vídeo pode não ser perfeita, mas ele existe, está publicado. E o vídeo perfeito que eu nunca gravo não tem o poder de ajudar ninguém. E essa busca pelo perfeito muitas vezes leva ao caminho da procrastinação. Porque enquanto você espera o momento perfeito, o dia perfeito, as condições perfeitas, e esse dia nunca chega e você nunca faz. Isso me leva à última coisa que eu quero te falar e é a mais importante de todas. A coisa mais importante que eu aprendi sobre a procrastinação é que ela não é um defeito de caráter. Não é quem você é. É o que você faz quando não consegue lidar com alguma emoção. E eu digo isso porque eu passei por muitos anos acreditando que eu era preguiçoso, que eu não tinha disciplina, que eu não conseguia dar continuidade aos projetos. E o fato de acreditar que eu era assim me destruía muito mais do que a própria procrastinação em si. Porque quando você acredita que o problema é quem você é, você para de tentar mudar. Mas quando você vê e descobre que o problema está no que você faz, aí sim você tem como mudar. Aí você começa a entender do eu sou preguiçoso para, poxa, eu estou evitando fazer essa tarefa porque ela está me trazendo uma ansiedade, porque vai ter uma parte complicada e eu estou tentando evitar essa parte porque eu não quero realizar isso agora. E aí toda vez que você pensa agora, eu sou preguiçoso, na verdade você entende que no meio daquela tarefa te gerou alguma emoção que te deixou desconfortável, algo que você não queria lidar, mas você tem que lidar com ela, e você sabe agora que você não é preguiçoso, mas apenas tem que lidar com essa emoção que essa tarefa te trouxe. E é difícil alguém que diz que não procrastina. E hoje ainda, às vezes eu me pego querendo procrastinar, o meu cérebro tentando fazer deixar para depois, amanhã eu começo, e esse vídeo mesmo meu cérebro já estava falando assim, não grava hoje não, agora já são 1h da manhã, deixa para amanhã, amanhã você grava. Mas não, eu fui, sentei, gravei, encarei essa emoção e resolvi o problema. A vantagem é que agora eu sei que o problema não era quem eu sou, mas sim como que eu encarava essas situações. Quais os sentimentos envolvidos e como lidar com esses sentimentos, como lidar com essas emoções. E agora eu tenho ferramentas para poder lidar com isso. Ferramentas que vieram através de livros, através de terapia, da Bíblia e até de experiências que eu já tive. E se eu, que por mais de 20 anos fui viciado em jogo online, passava muitas horas me refugiando na vida virtual, consegui mudar, eu tenho certeza que você também consegue. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, eu estou compartilhando com vocês a minha jornada, as coisas que eu aprendo nessa vida, as experiências que eu tive, sem fórmula mágica, sem fingir que eu sei todas as respostas, mas sou um cara comum
tentando ser melhor a cada dia. E se você conhece alguém que está sempre procrastinando, sempre adiando as tarefas, os projetos, envie esse vídeo para essa pessoa, porque às vezes uma mudança de perspectiva é tudo que ela precisa. Não deixa para depois não, hein? Até o próximo vídeo. Falou!